Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje trago para vocês esse desafio de matemática para você tentar resolver. Temos aqui, gente, alguns elementos interessantes e importantes da matemática que muitas vezes a gente não vê na escola e eu vou ensinar vocês como que se resolve. Mas se você já sabe, deixe para mim nos comentários qual é a sua opinião, qual é o seu palpite sobre a resolução dessa expressão numérica, qual dessas alternativas representa para a gente esse valor, tá bom? Eu sou o professor Silvio Paulo, gosto de trazer matemática interessante para vocês, como esses elementos que estão aparecendo por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, seja muito bem-vindo por aqui. Se inscreva no canal porque tem vídeo todos os dias, eu tento variar um pouquinho, trazer coisas novas. Espero que você goste. Se você puder curtir esse vídeo, fortalece demais o meu trabalho e aí o YouTube vai entender que esse conteúdo é interessante e vai entregar para mais gente, para poder chegar mais pessoas aqui no canal, beleza? Agora vamos resolver essa questão. Temos aqui, gente, temos um 7 termial, que é esse símbolo de interrogação, dividido por 2 primorial, que é esse símbolo aqui de hashtag, mais a tetração de base 2 e expoente 3. Interessante esses três elementos que eu trago para vocês, não é a primeira vez. Então, se você já está aqui no canal há mais tempo, já tem uma noção de como que se resolve. E eu vou resolver cada uma delas com vocês e vamos também descobrir qual das alternativas é a correta. Para isso, a gente vai selecionar aqui, ó, cada uma das operações separadamente. Começando pelo termial, vou colocar aqui embaixo o primorial. E daqui também eu já vou pôr a nossa tetração para podermos resolver. Vamos resolver essas três operações aqui separadamente. E aí, logo em seguida, a gente substitui na nossa expressão e resolve para encontrar o valor correto no final, beleza? Começando pelo termial, gente, é muito simples a definição dele, mas a gente precisa saber, senão não tem como fazer nada, né? A definição do termial é a seguinte: a gente vai pegar o número que está sendo aplicado, que no caso é o 7, e vai somar, tá? Adicionar aos seus antecessores. O que isso quer dizer? Todo número menor ou igual a 7 natural vai ser somado até chegar no 1. O que isso quer dizer? Colocando aqui no papel vai ficar 7 mais 6 e vai diminuindo, ó. 5, 4, depois o 3, o 2 e finalmente 1. Sempre a gente para no número 1, beleza, gente? É um critério de parada que a gente conhece, tanto no fatorial, primorial, termial, todos eles param no 1, para a gente não chegar no zero aí e dar problema na multiplicação, né? Principalmente quando envolve multiplicação. Mas aqui é a mesma coisa, paramos no 1. Basta que a gente faça agora essa adição toda para descobrir o valor desse termial. 7 mais 6 fica 13, com 5 dá 18, 18 com 4, 22, 22 com 3, 25, 26, 27, 28 é a resposta dessa operação aqui, tá? 28 já é o valor que a gente vai poder substituir aqui no lugar desse termial. Vou até circular ele aqui para a gente guardar essa informação e usá-la daqui a pouquinho, tá bom? Muito bem, temos uma resolvida, agora falta duas. O primorial é muito simples, mas ele precisa aqui, gente, de um conjunto de números muito importante na matemática básica, que são os números primos. E aí, para isso, eu vou listar aqui para vocês esses números primos, tá? Os números primos são números que possuem apenas dois divisores, ele próprio e o 1. E aí a gente vai listar, eu vou listar aqui para vocês, né, esses números, pelo menos os primeiros, porque é um conjunto infinito de números, mas que já vai ser importante para a gente aqui nesse ponto da questão, tá bom? E vai ficar aqui então o 2, o 3, o 5, o 7. No começo quase todos os ímpares são, tá? Mas o 9, por exemplo, não é primo. O 11 e assim vai seguindo, tá? E o 9 não é primo porque ele é divisível por 3, logo já sai desse conjunto aqui, tá? Lembrando só, dois divisores, ele próprio e o 1. Esses aqui são os primeiros. E aí, para definir o primorial, que é esse hashtag aqui, a gente vai pegar todos os primos, que são esses números aqui, menores ou iguais ao número que está sendo aplicado e vamos multiplicar. Interessante nesse caso aqui, como 2 primorial, é que o único primo menor ou igual a 2 é o próprio 2. Então a gente tem que 2 primorial só pode ser o próprio número 2, tá? Não temos outra multiplicação a ser feita, porque os primos menores que eles não existem, né? O 2 é o menor primo e ele é positivo, né? O menor primo que tem, e é o único par, tá? Isso é interessante a gente focar também, muito importante essa informação. Mas foi interessante a gente colocar esse conjunto aqui, porque daqui a pouquinho, ó,
na hora das alternativas a gente vai utilizar mais números primos para poder calcular os valores ali, beleza? Muito bem, vou circular aqui também. Temos até agora 28 e 2. A tetração, gente, é uma operação muito interessante, tá? É uma potência iterada. A gente vai fazer o seguinte, vamos construir uma torre de potências onde a base vai ser a própria base da tetração, que no caso aqui é o 2. Só que ao invés de multiplicar o número por ele mesmo, a gente vai elevar, gerando assim níveis. E o número que vai estar no expoente vai dizer quantos níveis eu vou ter na minha torre de potências, tá? O primeiro nível já é a própria base, depois temos o segundo nível, o primeiro expoente, depois vai aumentando de 1 em 1. Nesse caso, teremos uma base e 2 expoentes. Uma base dá 1, 2 expoentes dá 3, que é exatamente esse 3 que está aqui no expoente, da tetração, tá? Então não confunda o expoente da tetração com a potenciação, que é muito parecido, mas trocou de lado aqui já muda tudo. Essa definição então vai ser o seguinte, 2 elevado à segunda potência elevado à segunda potência. São 3 níveis, como eu disse para vocês, então o 3 aqui está bem representado nessa torre de potências aqui, beleza? Quando temos uma potência de potência dessa forma aqui, a gente deve resolver primeiro essa potência que está no expoente, tendo em vista que não temos os parênteses para dizer aqui que é uma multiplicação, né? Quando temos potência de potência com parênteses, é um pouquinho diferente na hora de resolver. Aqui a gente resolve essa potência e depois resolve a outra potência resultante, tá bom? 2 ao quadrado é 4, então vai ficar 2 elevado à quarta potência. Agora a gente resolve essa nossa potenciação. Isso aqui fica 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4 aqui, né? Fatores 2, se a gente multiplicar vai ser igual a 16. Muito bem, vou circular também. Temos os 3 valores descobertos, e agora já não é mais um enigma para a gente resolver essa expressão numérica. Temos muita facilidade a partir desse momento, vocês vão perceber. 7 termial é 28, vou colocar aqui, a gente acabou de descobrir, né? Dividido por 2, que é o 2 primorial, mais 2, tetração de base 2 expoente 3, que é 16. Agora, gente, é uma matemática super básica que a gente não pode errar nesse ponto. Depois de fazer essas contas difíceis, a gente tem que chegar aqui e tirar de letra. E eu vou ensinar vocês para nunca mais esquecer, tá bom? Temos aqui divisão e adição. Essas duas operações, elas têm um nível de prioridade diferente uma da outra. A divisão, ela tem maior prioridade do que a adição em uma expressão numérica. Tanto expressões quanto equações, sempre fazemos primeiro a divisão, logo em seguida vamos fazer a adição, nesse caso aqui, tá bom? Então vamos começar fazendo 28 dividido por 2. 28 por 2 é igual a 14. E resolvida essa nossa adição, a gente pode, né, agora resolver essa adição livremente, sem ter medo, tá? 14 mais 16 é igual a 30. Portanto, 30, gente, é a nossa resposta, é o valor que queríamos, que a gente desejava encontrar nessa expressão numérica, beleza? 30, então, é a nossa resposta e agora a gente tem que encontrar qual alternativa dessas aqui vai ser a nossa resposta número 30. Se você já chegou no 30, parabéns, você já acertou a questão, tá? Você já tem o mérito disso. Agora é a segunda parte do desafio, descobrir o valor dessas operações aqui e associar com esse 30 que está aqui. Para isso eu vou ensinar vocês o duplo fatorial, o triplo fatorial, o primorial novamente, diferente um pouquinho do 2, vai ficar um pouquinho mais elaborado, e outro duplo fatorial, beleza? Venha comigo para você acompanhar a resolução dessas operações aqui. Começando pelo 7 duplo fatorial. A gente aqui tem uma coisa muito interessante. O duplo fatorial, gente, vai ser uma multiplicação alternada dos números menores ou iguais ao 7. O que isso quer dizer? Se eu for considerar o 7 como sendo o primeiro valor a multiplicar, ele vai pular o próximo número, ou na verdade o antecessor dele, né, que no caso é o 6, se a gente for diminuindo, vai pular o número 6 e vai multiplicar apenas pelo 5. Depois ele vai pular o 4 e multiplicar pelo 3 e assim por diante. Então vai ficar o seguinte, ele vai multiplicar somente os números ímpares, tendo em vista que o 7 é um número ímpar. Então o duplo fatorial tem essa definição. Se o número for par, ele vai multiplicar os pares menores ou iguais a ele. Se o número for ímpar, ele vai multiplicar os ímpares menores ou iguais a ele. Dá pra gente aplicar nessas duas aqui já e ver a diferença de quando ele é par e quando ele é ímpar, tá? Então aqui vai ficar 7 vezes 5, porque pulou o número 6,
pulo 4 vai para o 3, pulo 2 vai para o 1. Então a definição do nosso set duplo fatorial é igual a 7 vezes 5 vezes 3 vezes 1. 7 vezes 5, 35. 35 vezes 3 vai ficar igual a 105, que é o valor desse nosso duplo fatorial. Vou circular aqui, gente, só para poder separar da nossa expressão numérica. 105 é o valor do set duplo fatorial, mas é diferente do nosso 30. Guardaram a definição do duplo fatorial? Agora venha comigo para você acompanhar o triplo fatorial. Qual é a diferença? É a mesma ideia, só que vai estender um pouquinho essa quantidade de exclamações que estão aparecendo aqui. E diferente do duplo fatorial, que vai alternando, pulando apenas um número, o triplo fatorial ele vai pular 2 números. Então, por exemplo, eu começo pelo 6, vamos escrevendo que é mais fácil, tá? Começo pelo 6, e aí eu vou pular o 5 e vou pular o 4 e vou multiplicar apenas pelo 3. Pulei 2 algarismos aqui menores do que 6 e vou multiplicar apenas pelo 3. Aí eu pulo mais 2, que é o 2 e o 1, e aí não tem mais ninguém para multiplicar. Portanto, o nosso valor aqui do 6 triplo fatorial é igual a 6 vezes 3, que é 18. Você já tinha ouvido falar sobre o triplo fatorial? Pretendo trazer um vídeo explicando muito mais sobre esses fatoriais na quinta-feira, provavelmente. Se você quer ver esse tipo de conteúdo, deixe para mim nos comentários que eu vou ficar muito feliz em atendê-los, trazendo esse tipo de conteúdo que me interessa também, e aí eu vou trazer para vocês. Vou pesquisar um pouquinho, descobrir um pouquinho mais sobre as definições deles e vou mostrar para vocês como que resolve, beleza? Mas aqui a gente resolveu rapidinho, resolvemos um exemplo e temos aqui a nossa resposta, que é 18. Mas 18 não é o resultado que a gente desejava nesse ponto da questão, tá bom? Temos aqui agora o 5 primorial. Como eu disse para vocês, a gente vai utilizar esses números primos. Os números primos menores ou iguais ao 5 são eles aqui, o 5, o 3 e o 2. Então a gente vai multiplicar 5 vezes 3 vezes 2. Sempre, então, primorial, você vai lembrar dos números primos e pegar os primos menores ou iguais àquele valor, tá bom? Se eu multiplicar 5 vezes 3, fica 15. 15 vezes 2 é igual a 30. E olha lá. Opa, é a nossa resposta. Descobrimos, então, aqui qual é o valor. Vou até fazer um quadradinho, né, um retângulo aqui, para a gente dizer, gente, que essa alternativa, letra C, é a nossa resposta, tendo em vista que a gente encontrou o valor desejado, que é o valor da nossa expressão numérica, beleza? Então, a resposta desse desafio, a alternativa letra C. Mas para a gente não ficar aqui perdido, né, com essa alternativa sobrando, vamos resolvê-la também, tendo em vista que eu já falei para vocês, né, que tem uma diferença quando o duplo fatorial é aplicado em um número par e um número ímpar. O ímpar a gente já fez, agora vamos fazer com o número par para ver como que fica. E a ideia é a mesma, pessoal. Eu vou considerar apenas os números pares agora para multiplicar esse 6 duplo fatorial. Começando pelo 6, eu vou multiplicar pelos pares menores ou iguais a ele. Então vai ficar 6 vezes pulo 5, multiplica pelo 4, pulo 3, multiplica pelo 2, e aí finalizou. 6 vezes 4 é igual a 24, 24 vezes 2 é igual a 48. E olha lá, não era mesmo a nossa resposta, apenas a alternativa letra C é aquela que corresponde com o nosso valor encontrado na expressão numérica. Essa é a resposta do desafio, esse é o vídeo de hoje, não vamos mais prolongar. Se você gostou, deixa aquele like, comente aí alguma coisa interessante, peça algum conteúdo, algum vídeo que você deseja que eu traga aqui para vocês, tá bom? Chame mais gente, convide os amigos, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e vamos aí aprofundar na matemática básica e na matemática interessante também, né? Que não é tão básica, mas é legal a gente aprender. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.